Evangelho, terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Rosa de Lima, Virgem, padroeira da América Latina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de Santa Rosa de Lima, Virgem, padroeira da América Latina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje abraçaremos o Evangelho proposto pela Santa Liturgia para a festa de Santa Rosa de Lima. Então, os nossos irmãos que nos acompanham na Europa vão ouvir Mateus capítulo 13 e vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a história de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima nasceu no ano de 1586, na cidade de Lima. Seus pais eram de origem espanhola, mas não eram, ao que tudo indica, de família nobre. Entretanto, tiveram a sua filha, que era uma das mulheres mais bonitas de toda Lima, assim conta a história. Santa Rosa recebeu de Deus inúmeros dons. É importante dizer, o seu nome de batismo é Isabel Flores de Oliva. Entretanto, mais adiante, esse nome Rosa entra em sua vida. Segundo alguns biógrafos, em parte ele vem por conta do grande talento que a jovem tinha em cultivar rosas no jardim da casa, e rosas também para venda. Ela, como o padre falava, Nosso Senhor deu muitos talentos a ela, talentos manuais, como a costura, o bordado, e por meio desses afazeres aos quais ela se dedicava intensamente, ela ajudou sua família nas necessidades financeiras que passava. Por ser uma jovem muito bonita, assim como dizia sua ama, bela como uma rosa, era uma grande possibilidade para a família ver sua filha casada e dessa forma passar a um grau de nobilidade maior, uma vez que os pretendentes pela jovem, tão prendada e tão cheia de virtudes e valores, eram das famílias mais ricas da cidade de Lima. E isso foi sempre um grande desafio, porque sua mãe insistia nesse propósito, mas Rosa tinha já, desde de menina, um desejo ardente de se esposar com Jesus, de se unir a Ele e a nenhum outro. E foi uma grande batalha, porque eu não entendo a batalha não como conflito, mas como tensão dentro da família. O chamado do coração daquela jovem a buscar uma maior entrega a Nosso Senhor no itinerário vocacional que Deus estava desenhando para ela, e os pais que tinham os seus projetos e propostas para a vida daquela filha e não queriam abrir mão disso. Então hoje vamos pedir também a intercessão de Santa Rosa de Lima por todos os rapazes e moças que estão fazendo o seu itinerário de discernimento vocacional. Não necessariamente por aqueles que enfrentam dificuldades com seus pais, porque não são apenas os nossos pais, ou melhor, podem não ser apenas os nossos pais, aqueles que na sociedade de hoje não compreendem a história vocacional de um jovem, de uma jovem. Aliás, muitas vezes os pais são os primeiros a abraçar e a compreender. Então, vamos rezar por todos aqueles jovens que vivem uma forte incompreensão por suas vocações e que muitas vezes chegam ao ponto de serem perseguidos, inibidos e desencorajados a seguirem adiante
nessa vocação. Aí sim, nós temos muitos, desde os amigos aos familiares, aos ambientes. Quantos jovens, por exemplo, aqui a gente está vendo Santa Rosa de Lima, que trabalhava em casa, né? Ou seja, o seu trabalho que ajudava a manter a família com a costura, com o bordado, que depois ela vai orientá-lo para o bem dos mais necessitados, assim como o cultivo das rosas e até mesmo a preparação de rosas decorativas feitas com papel, né? O artesanato. Olha que bonito, quantos dons realmente o Senhor deu a Santa Rosa de Lima. E tudo isso ela vai colocar depois à disposição das obras de caridade. Mas vejam, ela trabalhava em casa, né? Mas quantos dos nossos jovens hoje estão numa faculdade e ao comentarem, ao sequer darem a entender que estão com uma questão vocacional, já são alvo não só de deboche, mas às vezes até de perseguição e de calúnia pelos próprios companheiros. Isso já é motivo para você ser tirado do grupo, afastado ou tratado sem respeito, até mesmo nas suas habilidades e competências acadêmicas. Às vezes o camarada é um ótimo aluno, ou então é um bom pesquisador, ou é uma pessoa bem envolvida com o universo, com o ambiente universitário, mas por falar isso, vem imediatamente segregado e perseguido, deixado de lado. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, são aquelas situações que se levantam com a tentativa de inibir ou impedir que uma vocação siga adiante segundo o itinerário de nosso Senhor. Ali Santa Rosa de Lima sofria de uma resistência que lhe custava muito, porque afinal eram os dois mais caros de sua vida, né? Seus pais. Mas para muitos outros jovens, às vezes os pais são um grande apoio, mas outros ambientes onde para eles tem um significado, uma importância grande de estar nesse momento, são exatamente os ambientes que vêm desestimulá-los, persegui-los, desencorajá-los. Então, vamos confiar a Santa Rosa de Lima a vida de cada um desses jovens. E ao mesmo tempo vamos confiar a nossa sociedade cristã para que continue se encantando com a beleza da história das vocações. Às vezes eu percebo como falta nas nossas comunidades o entusiasmo pelas vocações religiosas e sacerdotais. Que grande alegria, meus irmãos, é de uma comunidade pastoral, de uma comunidade religiosa, o Senhor chamar um filho seu à graça da consagração perpétua, pelos votos solenes numa ordem religiosa, ou chamá-lo para ser sacerdote. Que grande fruto daquela comunidade paroquial ter um filho sacerdote, ter uma filha consagrada a Deus. E às vezes percebo que a estima por essa verdade ainda é muito pequenina em muitas das nossas comunidades. E muitas famílias cristãs tão agitadas por tantas preocupações do nosso tempo. É interessante que muitas vezes escuto os jovens extremamente angustiados porque não conseguem tomar a decisão de se casar, porque ainda não têm uma casa e um trabalho estável. Bom, eu entendo o que significa a importância de você ter uma casa e um trabalho estável, mas a decisão para se casar não passa por esse elemento como elemento central. Mas pelo quanto o teu coração já compreendeu, está disposto e amadureceu a decisão de entregar a sua própria vida pela santidade da outra pessoa com quem você vai viver pelo restante de sua vida. Não parece ser tão importante assim se esse discernimento de escuta atenta e de silenciosa atenção à vontade de Deus está acontecendo de uma maneira adequada, a ponto do meu coração ter já consolidado uma certeza, porque a gente nunca vai ter certeza, Padre. Alto lá, Deus não brinca com a nossa vocação. Se a gente fala de maneira como a gente vai ouvir já na meditação, num texto muito bonito deixa eu pegar aqui, São Rafael de Barão, ouvi
um espanhol que vai nos falar hoje, São Rafael de Barão, monge trapista espanhol. Ele vai falar a respeito disso. Ao outro lado, Deus não brinca. Se você abre o teu coração para Ele e busca ouvi-lo em intimidade, Ele há de falar tudo o que é necessário para a sua vida e para a sua vocação. Deus não brinca de esconder as coisas. Então, às vezes, a dificuldade de um discernimento, uma vida, por exemplo, matrimonial, é o quanto a gente se lançou seriamente a essa escuta, uma escuta atenta, a colocar os elementos que balizam de fato o itinerário do relacionamento, a ponto de compreender que ao lado dessa pessoa que o Senhor está me levando a construir o próximo percurso da minha história de vida. Não por um tempo, mas eu vou entregar minha vida nas mãos do Senhor, eu vou entregar minha vida em sacrifício, em morte, pela santificação dessa casa que eu vou construir com essa pessoa, para levá-la para o céu. Eu vou entregar minha vida para levá-la para o céu. Essa é a seriedade do compromisso matrimonial. E o Senhor não brincaria na hora de ajudar a entender isso. Mas a compreensão desse horizonte de discernimento, a colocação dos elementos para balizar esse itinerário de discernimento, nem sempre são admitidos como prioridade ou como a coisa central a ser cuidada no relacionamento. Mas às vezes a gente vê que a preocupação pela casa e pelo trabalho é que tira o sono. Bom, se a gente não sabe com quem a gente vai viver a nossa história de vida, se a gente está ao lado da pessoa que realmente o Senhor tem preparado, tem escolhida para nós e que ao mesmo tempo tem nos capacitado com tanto amor para aprender a amá-la e aprender ao mesmo tempo a crescer junto com ela, era para isso tirar mais o sono do que não ter a casa ou não ter ainda um trabalho estável. Mas às vezes acontece como se fosse essa narcose, né? Onde esses elementos, como eles não vêm mais falados de maneira aberta, como eles não ganham mais realce e relevância na sociedade, não entram também no discernimento dos jovens. Porém, o sacramento não mudou e a realidade do que é a vida matrimonial também não mudou. Então, às vezes, o matrimônio não dá certo porque não se constrói com os meios necessários para que dê certo. Esse é o ponto-chave. Na vida a gente não vai viver de improvisações. É muito difícil que, vivendo de improvisações, uma relação dê certo por um longo tempo. Edificar um ponto de partida e construir sobre uma base estável também é muito exigente. Mas no mundo de tanta pressa e de relacionamentos tão fugazes que valorizam demais o momento e a aquisição daquilo que é considerado bom e necessário para o agora, mas não bom e necessário para o sempre, é mais difícil da gente conseguir seguir adiante. Então vamos também pedir, não só pelas vocações religiosas, mas vamos pedir pelas vocações, de um modo geral, pela vocação de todos os jovens que estão se preparando para o matrimônio. Olha como Santa Rosa de Lima nos entrega também a reflexão sobre essa realidade. Ela inicialmente entra para a Ordem Terceira Franciscana e ali ela aprende a vida de penitência e tem, com a ajuda do seu confessor, um grande passo decisivo para poder começar a aprender aquilo que vai ser o seu esposalício, ou seja, a sua aliança nupcial com Jesus. Poderíamos dizer que a experiência na Ordem Terceira Franciscana foi como um grande noivado, onde Santa Rosa de Lima aprendeu com maior profundidade a entrega da sua vida como uma entrega de amor penitencial a Cristo. E quando chega a idade do casamento, então, ela escolhe realizar o voto como membro da Ordem Terceira
dominicana. E assim, seguindo os passos, podemos dizer, de Santa Catarina de Sena, abraça a vida contemplativa e se entrega totalmente ao caminho do Senhor. Obviamente, houve um certo dessabor para a família, mas construindo uma pequenina cela no fundo do quintal de sua casa e dormindo em uma cama de saco de estopa, levava uma vida de grande austeridade, mortificação e de abandono na vontade do seu divino esposo. Vivia em contínuo contato com Deus, procurava o diálogo contínuo com Ele, alcançando um alto grau de vida contemplativa e muitas experiências místicas também. Soube compreender em profundidade o mistério da paixão de Nosso Senhor e da morte de Jesus. E isso não tirava o tempo dela conseguir ser muito caridosa, em especial com os indígenas e os negros, que viviam ainda naquele momento inúmeras privações dentro da sociedade da época. Todos os anos, na festa de São Bartolomeu, ela passava o dia inteiro em oração e dizia: este é o dia de minhas núpcias eternas. E de fato, no dia 24 de agosto de 1617, com apenas 31 anos, ela faleceu. O Senhor já tinha dado a perceber qual seria o dia de sua partida. Por conta da festa do apóstolo, no dia de amanhã, a celebração de Santa Rosa de Lima acontece um dia antes, no dia 23. Então olha que bonito, meus irmãos. A aliança de amor entre Santa Rosa e Nosso Senhor era o ponto de entre eles nada ter de oculto, de escondido. Porque essa é a alegria do coração do Senhor, revelar ao nosso coração as maravilhas do seu amor. Deus tem urgência por conduzir a nossa vida, por dar-nos a conhecer as belezas da profundidade do seu amor. Ele quer não apenas a nossa felicidade, mas participar-nos em tudo o que tem por nós. Escreve São Rafael Barón, monge trapista espanhol, viveu no início do 1900. As primeiras palavras de São Rafael são exigentes, são duras. Estamos diante de um monge trapista de estreita observância, um homem acostumado com a austeridade e um homem forjado na verdade. Então ele nos fala de uma maneira bem direta e vale a pena ouvi-lo. De início, como sempre, já falava a leitura desse último domingo, nós celebramos a Assunção no Brasil, mas quem quiser pegar depois a carta aos Hebreus, que foi a leitura do 21º domingo, a segunda leitura, vai falar, nem sempre, deixa o padre pegar aqui rapidinho, que aí eu leio para vocês, para a gente ter a sintonia já com o texto. Irmãos, já esquecestes a exortação que vos é dirigida como filhos que sois, meu filho? Não desprezeis a correção do Senhor, nem desanimeis quando Ele te repreender, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai, qual é o filho a quem o pai não corrige? E agora vem a frase que é importante. Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. O que significa dizer, toma uma bronca, você não fica rindo. Toma uma bronca, você abaixa a orelha, né? Dá aquela jururice, fica um pouco jururu, porque você está caindo em si, é desagradável, tem o seu amargo. Mais tarde, diz o texto, porém, daqueles que assim foram exercitados, daqueles que assim foram corrigidos, vem então um fruto de paz e de justiça. Então, no primeiro momento a palavra ela é dura, porque ela estabelece uma exigência. E ninguém a ouve com imediata alegria, mas muitas vezes com um coração tenso, né? Triste. Assim as palavras de São Rafael Barón, essas primeiras palavras devem impactar o nosso coração. Mas que bem venha
para que nós possamos exercitar depois essas palavras e crescermos na caridade e na justiça. Escreve São Rafael Barão. Se nós não possuímos as virtudes, não é porque seja difícil adquiri-las, nem porque Deus tem nos dado apenas em parte. Se não possuímos as virtudes, é porque não queremos. Não temos paciência para conquistá-las, porque não queremos. Não temos temperança, da qual se fala e é tão importante junto com a paciência para conquistá-las, porque não queremos. Não temos castidade pela mesma razão. Se quiséssemos, meus filhos, eu vos digo, seríamos santos. É muito mais difícil, vos asseguro, ser um engenheiro do que ser um santo. Se tivéssemos fé, o seríamos. Vida interior, vida espiritual, vida de oração. Meu Deus, que difícil deve ser! De modo nenhum, não pensem dessa forma, ainda que muitos o digam. Afasta do teu coração o que o perturba. Tenha zelo por ter longe de ti o que te traz agitações, e encontrarás a Deus. Aqui, quando ele fala de agitação, não são os problemas do dia a dia, não. As maiores agitações da nossa vida são todas aquelas ambições que a gente constrói sobre a vida e que a gente espera adquiri-la em um tempo curto e do modo que nos convém. Essas são as grandes agitações. Porque os problemas cotidianos, eles vão vir sempre, meus irmãos. Eles podem agitar o nosso coração por um breve espaço de tempo. Mas são aquelas ambições, aqueles projetos que a gente vai construindo na vida em prol da satisfação da própria vontade e que não se realizam em 10 dias nem em 10 meses, os que nos consomem por dentro e os que continuamente vão jogando as mudanças de motivações dentro da gente, levando a gente a mudar os nossos interesses, os nossos olhares, as nossas disposições e até mesmo a nossa aceitação sobre muitos valores, inclusive os valores evangélicos. Então, geralmente o que agita o coração do homem não são as preocupações pequenas do dia a dia, mas são aquelas maiores. Afasta o teu coração do que o perturba e encontrarás a Deus. E pronto. Muitas vezes buscamos o que não existe e, pelo contrário, acabamos por passar ao lado de um tesouro que não vemos enterrado no campo. É a mesma coisa com Deus, a quem procuramos. Num emaranhado de coisas, que quanto mais complicado, melhor nos parece. Olha que coisa estranha, não é verdade? Às vezes a gente faz tanta complicação da vida pastoral, a gente faz tanta complicação sobre como deve ser a experiência da pastoral, ou então o relacionamento com o Senhor, e é muito mais simples. Vamos pegar aqui ir à missa e rezar o terço. Só 2 simplicidades. Tac, tac. Às vezes a gente busca de uma forma tão complexa. Não, porque para entender bem eu tenho que fazer um estudo teológico, eu preciso revisar toda a minha filosofia para poder entrar no conhecimento do catecismo da igreja. Não é bem assim. Bom, é a mesma coisa com Deus, diz São Rafael, a quem procuramos, no emaranhado de coisas, que quanto mais complicado, melhor nos parece. No entanto, levamos Deus dentro de nós e não o procuramos aí, no recolhimento e no silêncio do nosso coração. Filho meu, recolhe-te dentro de ti mesmo. Olha por um tempo a mais para o teu nada. Olha para o nada do mundo que está diante de ti. Põe-te de pé aos pés de uma cruz e, se fores simples, meditando as dores e o amor do teu Senhor por ti e pelo mundo, lhe asseguro, verás a Deus e ouvirás a sua voz
em seus ouvidos. Se Deus não está na nossa alma, é porque não queremos. Temos uma tal acumulação de cuidados, de distrações, de tendências, de desejos, de vaidades, de presunções, de vontades. Temos tanta coisa dentro de nós que Deus termina esquecido, ou mesmo até afastado. Se quiséssemos, eu vos asseguro, Deus enche-nos a alma de tal modo com os seus dons e tesouros que é preciso sermos cegos para não o vermos. Uma alma quer viver de acordo com Deus? Então, afasta-te tudo o que não é dele e o que não é ele. Então viverás. É relativamente fácil. Se quiséssemos, se pedíssemos a Deus com simplicidade, faríamos um grande progresso na vida espiritual. Por isso vai, pede. Se quiséssemos, seríamos santos. Mas somos tão levianos que não queremos. Preferimos ainda perder tempo com tantas vaidades, distrações e ambições do nosso coração, que o tempo passa e não percebemos que podemos deixar essa vida deixando Deus para trás. Por isso, queira e busque a Ele, e Ele lhe encherá de todos os seus bens. Queridos irmãos e irmãs, com essas palavras de São Rafael, nós concluímos a nossa meditação olhando o testemunho de Santa Rosa de Lima, que nos deixou um exemplo claro de quem quis, perseguiu e do Senhor recebeu tudo o necessário. Que o bom Deus nos abençoe e anime em nós, inflame com vigor do seu amor o nosso querer e nos renove a coragem de tudo entregar para ter somente a Ele e a sua vontade como tesouro do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Rafael Barão, pela intercessão de Santa Rosa de Lima, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rosa Mística, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.